Alô, terráqueos! Esse vídeo será baseado nos conhecimentos do Dr. Brad Janadas. Então, bora para a aula. No ponto de vista dele, todos nós mudamos. Mudamos no ponto de vista hormonal, nossos hábitos mudaram, o ambiente à nossa volta mudou, nossa comida mudou e agora estamos inseridos em um novo paradigma. Pode ser que você esteja passando por coisas como dores de cabeça, confusão mental, calafrios, ansiedade, irritabilidade e até depressão. E o que vou te mostrar a partir de agora é que algum desses sintomas que você está sentindo podem ser sinais do início de um vício, mas eles são tão sutis que nem você consegue perceber que isso está acontecendo. Você provavelmente já deve estar viciado em comida, mas a questão é, será que isso tem a ver com o tipo de comida? Será que tem a ver com o componente na comida que te causa dependência? Ou será que é porque nosso alimento foi transformado em um produto? A resposta é sim. Existem alimentos que te viciam e existem componentes nesses alimentos que te viciam. Tudo isso pelo fato de que os alimentos foram transformados em produtos. É isso mesmo. Você está consumindo produtos e não alimentos. E pelo fato de estar consumindo produtos, você está se tornando viciado neles. Afinal de contas, tudo nesses produtos foi modificado. O sabor, a consistência, o cheiro e várias outras coisas. Portanto, isso deixou de ser um alimento de verdade e passou a ser um alimento processado. O problema dos alimentos processados é que eles causam vários problemas. Altos níveis de insulina, síndrome metabólica, toxicidades, inflamações, desbiose intestinal. Aliás, você sabe o que significa desbiose intestinal? Significa que as bactérias do seu corpo mudam como resultado do que está entrando no estômago e nos intestinos. Então, o fato dessas bactérias mudarem faz com que você também mude. Pois há uma relação simbiótica entre a sua fisiologia e a fisiologia dessas bactérias. O resultado da mudança dessas bactérias pode significar que você ficará viciado, pois essas bactérias liberam substâncias químicas, fazendo com que a sua fisiologia seja afetada. Além disso, esse vício pode causar até distúrbios comportamentais. Isso é super importante, porque para eu falar de dieta, fisiologia, biologia, hormônios, eu vou precisar falar sobre algum tipo de vício. E quando falamos de vício por comida, também estamos falando de pessoas obesas. E todas elas querem reverter sua síndrome metabólica, suas diabetes, sua apneia de sono, e reduzir seu risco de doenças cardiovasculares e doenças articulares degenerativas. Mas o fato é que se nós não voltarmos metabolicamente a ser como deveríamos ser, nós estaríamos ferrados. Perder peso não deve ser o único objetivo, pois se você mudar sua bioquímica e seu metabolismo, a perda de peso acontecerá naturalmente. Isso porque uma vez que você conserta a sua fisiologia e seus hormônios, o seu peso vai automaticamente para onde ele deveria ir. Dessa forma, o que precisa ser mudado primeiro é a sua biologia e seus hormônios, para que assim todo o seu sistema mude e você emagreça. Uma coisa de extrema importância é saber o que exatamente define um alimento processado. Isso, inclusive, deveria ser ensinado desde cedo para todas as crianças. Em primeiro lugar, alimentos processados não são encontrados na natureza. Não são. Então, tudo aquilo que estiver dentro de um pacote ou caixa, ou que basicamente foi fabricado em uma indústria e já vem pronto, se trata de um produto. E a pergunta que te faço agora é, você vai continuar se alimentando de produtos? Porque se for, esteja ciente de que você, de uma maneira ou de outra, ficará viciado. Pois esses produtos possuem combinações de substâncias que não são encontradas na natureza. Vamos pegar, por exemplo, a combinação que é mais usada nesses alimentos: açúcar e gordura. Existe pelo menos um alimento na natureza que possui essa combinação. Só um. Você não vai encontrar, pois ele não existe. Dessa forma, essas combinações anormais acabam gerando reações anormais no seu corpo. Quanto mais refinado for um produto, pior ele é. Portanto, na minha opinião, todos os tipos de farinhas deveriam ser evitados, pois durante a produção foi retirado o endosperma, o germe, restando apenas o carboidrato. E aí eles moem isso até virar uma farinha. A farinha, na realidade, é um alimento de sobrevivência. Eles tiram todas essas coisas e deixam apenas o carboidrato para que ela possa durar muito tempo. Dessa forma, você pode colocá-las em sacos e ter um bom abastecimento para sobreviver ao inverno. O problema é que esse alimento, que foi feito para a sobrevivência, agora é consumido todos os dias. E as pessoas estão se viciando nele.
Aliás, não só nele, pois os produtos que vão à farinha geralmente são compostos por várias outras coisas, como substâncias químicas, sal, açúcar, corantes. Isso mesmo, adoçante também vicia. Observe as pessoas que param com refrigerante normal e passam a tomar somente refrigerante diet. Elas continuam consumindo aquilo em grande quantidade, sabe por quê? Porque elas estão viciadas. E isso acontece porque adoçantes, como sacarose, chegam aos centros de dopamina no cérebro e estimulam as mesmas áreas que o açúcar. Outro péssimo alimento são os óleos processados. Inclusive, peço que tire um tempinho e pesquise no YouTube sobre do que esses óleos são feitos. Inclusive os óleos vegetais, pois, apesar de chamar óleos vegetais, nenhum óleo vegetal vem de um vegetal. Isso porque para produzi-los, eles tiveram que processar muitas e muitas sementes. Sementes essas que são muito ricas em ômega 6 e ômega 9. Mas, digam-se de passagem, não só são inflamatórias, como também são viciantes. Mas ninguém sabe disso. Se você vê como se fabrica os óleos, eu te garanto, você nunca mais vai querer consumir óleos vegetais. Pois você verá toda a química que é colocada. É algo terrível. Tão terrível que acredito que a combinação do uso desses óleos com uma dieta rica em carboidratos processados é uma das principais razões da Índia ter uma das maiores incidências de doenças cardíacas no mundo. Então, coisas como pães, batatas chips e biscoitos são todos alimentos processados. Portanto, eles têm um processo metabólico diferente. Os alimentos de verdade são livres de combinações anormais e causam menos produção de insulina, o que gera menos obesidade, menos diabetes, menos dependência. Eles são uma composição densa de nutrientes, tanto que se eu te oferecer um generoso pedaço de bife vindo de um animal, apropriadamente alimentado, eu aposto que você não irá conseguir comer até o final. Por outro lado, se eu te oferecer um alimento processado, você vai comer, e uma hora depois você voltará para comer mais. Isso porque você nunca estará plenamente satisfeito ao comer uma comida processada. Isso é muito bem ilustrado no livro Nação Dopamina, que inclusive eu indico. Nele é mostrado como a dopamina que recebemos constantemente através de alimentos hiperpalatáveis está fazendo com que nossos centros de dopamina se tornem cada vez menos tolerantes, o que nos leva a precisar de estímulos cada vez mais intensos e em maior quantidade. E quando não atendemos a essas necessidades e paramos de comer esses alimentos, nós sentimos sintomas opostos da recompensa, o que significa que passamos a nos sentir depressivos, irritados, angustiados, entediados. E todos os sintomas universais de abstinência. Basicamente, estaremos pagando o preço por todo o excesso de recompensa que recebemos de forma fácil e rápida e frequente. Agora, quando uma pessoa está realmente viciada, alguns caminhos neurais se conectam de uma parte a outra no cérebro. Então, o centro de dopamina tem conexões rostrais que vão para o córtex pré-frontal, por exemplo. Dessa forma, esse vício dificulta ter consciência do quão mal ele te faz, pois ele quer te manter omisso, obediente aos seus anseios. E a melhor forma de fazer isso é suprimir a atividade do seu córtex pré-frontal. Isso acontece com qualquer substância viciante, seja ela cocaína, anfetamina ou açúcar. Conservantes, não importa, pois todas elas agem no mesmo centro de dopamina. Dessa forma, o cérebro não sabe diferenciar uma coisa da outra. Isso significa que o efeito colateral é o mesmo para todas essas coisas. Você sente abstinência e a atividade do seu lóbulo frontal é reduzida. Dessa forma, todo o seu cérebro é modificado. Quando olhamos ao nosso redor, não é difícil vermos várias e várias pessoas estressadas. E por mais que a vida, de maneira geral, seja estressante, grande parte desse estresse vem das coisas que essas pessoas estão comendo diariamente. Existe um questionário que te ajuda a entender melhor em que nível está essa sua compulsão por comida. Se chama Escala de Compulsão Alimentar de Yale. Tá no Google. E lá você vai encontrar perguntas como: você tem dificuldade de controlar seus impulsos? Sente vergonha e nega o que fez? E se você estiver viciado, é claro que você irá responder sim. Afinal, quantos viciados em drogas, em jogos ou em qualquer coisa você já viu admitindo que é viciado? Eles negam mesmo, porque faz parte do processo. Então, só para reforçar, tudo aquilo que tem sal, açúcar e corante são alimentos tóxicos. E como eu já disse, todos esses alimentos causam vício.
Isso acontece com os queijos e laticínios, sorvete, creme de leite, iogurte, manteiga. Eles contêm uma substância chamada casomorfina. Substância essa que pode te viciar, né? Quantas pessoas você conhece que diz: eu amo queijo, eu não consigo passar um dia sem comer queijo, eu não consigo nem me imaginar vivendo sem comer queijo? É por isso que eu digo, elas estão viciadas. Essas moléculas semelhantes à morfina são encontradas naturalmente no leite. Mas não há nada de errado nisso, pois elas precisam estar lá. Afinal, a criança ou o animal precisa de certa forma ficar viciado no leite da mãe, pois só assim ele terá o impulso de mamar e se nutrir. Por outro lado, nós não deveríamos beber leite depois dessa fase. No fim das contas, todos os alimentos processados e, portanto, viciantes agem nas mesmas partes do cérebro que todas as drogas agem. Então, evite-os a todo custo. Não se esqueça, seu corpo é a sua primeira e mais importante casa. Cuide dela com responsabilidade e consciência. Até breve, terráqueos!